Olá, seja bem-vindo. Empresários de Sucesso TV está no ar. Vamos conversar com a doutora Fernanda Tielli, advogada e sócia proprietária da Raiz Dupla Cidadania. Eu falo com ela direto de Cascais, em Portugal. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Empresários de Sucesso. Ai, muito obrigada pelo convite. Conta pra gente como é que surgiu esse projeto, para criar sua empresa, a Raiz Dupla Cidadania. A Raiz surgiu há cerca de 3 anos, quando eu fui buscar a minha dupla cidadania, a minha possibilidade de cidadania alemã. Na época me falaram que era uma coisa impossível, essa coisa que a gente escuta da família, né? E eu me apaixonei loucamente pelo processo da cidadania, pela busca, e resolvi me especializar dentro do direito por essa área mesmo, né? Me juntei com o Tiago, que é o meu sócio hoje na Raiz, que é pesquisador, e juntos a gente está aí levando essa possibilidade para muitas famílias. Uhum. E quais as cidadanias que vocês oferecem, esse serviço? Tá, hoje em dia a gente trabalha especificamente, né, com as cidadanias espanhola, portuguesa, alemã e italiana. E a gente trabalha tanto no escritório em São Paulo e no escritório aqui em Portugal. E para cada uma dessas cidadanias, as exigências são diferentes para a pessoa conseguir essa documentação? Sim, para cada nacionalidade existe as leis daquele país que regem e que disciplinam essa nacionalidade. Então a gente precisa ir no caso a caso mesmo, enfim, né, no caso daquele país especificamente. Uhum. E tem alguns países que são mais rigorosos, outros que são menos, tem essa diferenciação? Na verdade, a gente nem precisa falar muito de questão de ser difícil ou fácil, né, ou mais rigoroso. Eu acho que vai muito da quantidade de informação que a família já traz para aquele processo. Então, existem, sim, processos um pouco mais, que demandam um pouco mais de documentação que outros, mas o mais importante é que aquele cliente já traga para a gente alguma informação relevante sobre aquela história daquela família, para que a gente possa buscar essa documentação. Mas cada processo é como eu já disse, né? É difícil. E de forma geral, quais são as vantagens de ter uma dupla cidadania? E essa pergunta é uma delícia, porque quando a gente pensa em dupla cidadania e quando a gente pensa no que motiva aquele cliente a nos procurar, eu diria que é uma busca por uma sociedade muito mais igualitária, com menos desigualdade social. A pessoa procura o sonho dar uma boa educação para os filhos, principalmente uma educação gratuita. Muitas vezes, quando a gente pensa numa cidadania europeia, né, nem existe esse termo, vou falar de algum dos países que compõem aqui a União Europeia, você tem livre acesso pelos países que compõem, então você pode trabalhar, você pode estudar legalmente, né, como qualquer cidadão. Eu acredito que, mesmo para pessoas que falem para a gente assim, mas eu não quero morar em outro país, meu sonho não é mudar de país, então eu nem vou atrás. A gente sempre fala, esse direito, ele passa para você, ele passa para os seus filhos, é a chave do mundo, sabe? Você está entregando a possibilidade de novas oportunidades. Então eu acredito que uma das grandes vantagens mesmo para a busca desse direito é que você consiga ter acesso a outros países legalmente, né? E quando vocês começam essa busca e na lista, falta esse e esse documento, como é que funciona? Como é que funciona para você buscar esses documentos? Quais são as fontes? Onde vocês vão? Isso se dá de forma presencial, de forma digital? Como é que funciona isso? Olha, eu vou te falar que não existe situação perfeita quando chega um cliente, graças a Deus, porque uma das partes mais gostosas de todo o processo é a pesquisa. Quando a gente pensa também, olha, a gente está falando de pessoas que vieram em início de 1800, 1900, então são documentos muito antigos que dificilmente chegam até os dias de hoje. Existem famílias que guardam, mas são raras, e assim, chega num estado muito difícil de usar essa documentação. Então a gente busca assim digitalmente, a gente tem uma equipe muito grande de pesquisadores em São Paulo que busca em igrejas Mormon tem muita documentação na internet,
tem muita documentação em cartórios e a gente sempre confia muito nessa documentação física. Então, sim, a gente busca a documentação toda que faltar. Isso é feito pelo consulado ou direto no governo local? Aí depende. Eu sempre prefiro fazer pelo governo local, tanto que trouxe a empresa aqui para Portugal, porque já agiliza demais o processo. Agora, existem situações que a gente opta por fazer pelo consulado, que é o caso da cidadania alemã, porque o consulado ele serve como um filtro, ele já olha aquela documentação, ele já dá uma pré-analisada naquilo que vai ser enviado para a Alemanha. No caso da Alemanha, eu geralmente opto por fazer por consulado, mas nos outros eu prefiro fazer pelo governo local. E aí depende do cliente também, né? Depende, enfim. Existe um prazo máximo? A pessoa pode requerer a cidadania até os 30, 40 anos ou não? Ela pode fazer isso em qualquer momento da vida? Então, aí eu posso te dar duas respostas, porque a gente pode falar tanto do limite de gerações, então qualquer pessoa pode buscar uma nacionalidade, independente de quando veio esse imigrante, ou existe uma idade para conseguir a nacionalidade? Então, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, tem nacionalidade que exige, que é o caso da espanhola. Normalmente, até os 18 anos, a pessoa precisa se manifestar espanhol, manifestar o desejo, por escrito, de conseguir essa nacionalidade. Aí tem um monte de pormenores, né, que podem acontecer, mas, de um modo geral, a espanhola precisa. Nas outras, não. As outras a gente consegue em qualquer momento da vida. E uma curiosidade que eu acho bacana é que para a cidadania alemã, para a descendência alemã, quando você tem a sua cidadania atribuída, isso é um reconhecimento, é como se você sempre fosse cidadão alemão desde o nascimento. A lei retroage para o nascimento, então você sempre foi, eles só estão reconhecendo. Eu acho isso bonito, assim, dentro do direito, né? Sem dúvida. E o tempo também para conseguir também varia bastante, né? Não é assim, mais ou menos 1 ano, 2 anos, não, depende caso a caso também. Depende de caso a caso, mas a gente pode falar o seguinte, da entrada esquece, porque a partir do momento que você deu entrada, o ideal é seguir a vida e esquecer, porque a ansiedade vem mesmo. Tem o aumento muito grande da demanda de casos, né? As pessoas estão buscando muito esse direito da cidadania. Então, por isso, tem aumentado também muito o prazo para uma resposta e para uma análise. Geralmente, cerca de 2 anos é um prazo estendido aí para a gente englobar todas elas. Acho que uns 2 anos. E olhando para o futuro, você acha que a tendência é que cada vez mais famílias, mais pessoas se interessem em buscar esse documento e resgatar um pouco das raízes? Sim, e essa pergunta eu posso até te responder com números. Quando a gente pensa no Brasil, a gente está falando de mais de 25 milhões de descendentes portugueses. Desses 25 milhões, 5 milhões já teriam direito agora à cidadania. A gente está falando de 20 milhões de descendentes. O Brasil é uma grande pluralidade, né? De descendentes de imigrantes. Então, eu acredito, sim, que a tendência é aumentar muito essa procura, como já tem acontecido, muito por conta da questão da desigualdade social, muito por conta dessa questão de buscar novas oportunidades para a própria vida, ou para a própria empresa, ou para os filhos, né? Então, motivos não faltam para buscar esse direito. Fernanda, muito obrigada pela sua participação no programa e por todos esses seus esclarecimentos sobre as diferentes cidadanias. Muito legal. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. Eu conversei com a doutora Fernanda Tielli, advogada e sócia proprietária da Raiz Dupla Cidadania. Eu conversei com ela direto de Cascais, em Portugal. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Até a próxima!